lá, pessoal, mais um vídeo. Agora eu estou fazendo, eu vou querer com esse vídeo, as derivadas parciais de segunda ordem, tá ok? Então vamos lá, eu tenho uma função com duas variáveis, tá? Então derivadas parciais de segunda ordem. Ele fala, seja a função f de x em y, 4x ao quadrado menos 2y mais 7x à quarta y à quinta. Determine a derivada parcial de segunda ordem só em relação a x, a derivada parcial de segunda ordem só em relação a y e as derivadas parciais, a primeira em relação a x e a segunda em relação a y, e depois ao contrário, a primeira em relação a y e a segunda em relação a x. Então vamos lá, vamos fazer primeiro a derivada de primeira ordem em relação a x. Então vamos lá, em relação a x aqui, 4x ao quadrado, a derivada disso vai ser o quê? Passo 2 para frente multiplicando, 8x, menos. Derivada de 2y é zero, porque eu estou fazendo em relação a x, aqui não tem x, é assim? Mais. Derivada de 7y, x à quarta e y à quinta. Derivo o x, mantenho o 7, mantenho o y à quinta. Então, seria 7, derivada de x à quarta, 4x ao cubo, e mantenho o y, vezes y à quinta. Então, minha derivada parcial em relação a x de primeira ordem, 8x mais 28x ao cubo, y à quinta. Certo? Vou fazer agora a de segunda ordem em relação a x. Então, quer dizer que eu vou pegar esta daqui e derivar de novo em relação a x. Então, derivada de 8x, 8. Derivada de 28x ao cubo, y à quinta, vai dar, eu vou derivar só o x, vai ficar 3 vezes 28, o x fica ao quadrado e o y à quinta mantém. Então, aqui eu vou ter 8 mais 3 vezes 28, vai ser 3 vezes 8, 24, vão 2, 2 vezes 3, 6, com 2, 8. 84 x ao quadrado, y à quinta. Então, está aqui a minha primeira resposta. Esse aqui é o meu valor de f de xx. Ou seja, a derivada segunda, as duas em relação a x. Vamos lá. Vou fazer agora as duas em relação a y. Então, vamos lá. f, y primeiro. Vou lá na função de novo e derivo em relação a y. Derivada de 4x ao quadrado em relação a y vai dar zero. Derivada de menos 2y em relação a y vai dar menos 2. Assim? Derivada de 7x à quarta e y à quinta em relação a y vai ficar, repito o 7, repito o x e faço a derivada do y à quinta. Então, vai ficar 5 vezes y à quarta. Então, na verdade, eu tenho aqui de resposta menos 2 mais 35x à quarta, y à quarta. Essa é a minha primeira vez, a minha primeira derivada, derivada em relação a y de primeira ordem. Eu quero, olha, de segunda ordem. Então, eu vou ter f, y. Então, quer dizer o quê? Que eu vou pegar esta derivada e fazer de novo em relação a y. Derivada de menos 2 em relação a y é constante, então vai dar zero. Mais derivada de 35x à quarta e y à quarta em relação a y vai ser o quê? Vou derivar o y, vou manter o 35, vou manter o x. Então, 35x à quarta. Derivada de y à quarta vai ser o quê? 4y ao cubo. Então, eu tenho aqui 0 mais 35 vezes 4, x à quarta, y ao cubo. 35 vezes 4, 35 vezes 2, 70, vai dar 140, x à quarta, y ao cubo. Então, esse aqui é a minha segunda resposta, que é a derivada parcial de segunda ordem, as duas em relação a y. Tá ok? Vamos para a terceira e a quarta. Bom, agora, para eu fazer fxy, eu preciso pensar o quê? A primeira vez eu vou derivar em relação a x. A segunda vez eu vou derivar em relação a y.
tá? A primeira vez derivada em relação a x, já está aqui a resposta, certo? Ó, fx deu 8x mais 28x ao cubo, y à quinta. Então, essa já é a primeira derivada em relação a x, então já está aqui. Agora, eu vou pegar esta e fazer a segunda derivada em relação a y. Então, eu pego esta daqui e derivo de novo, porém, agora em relação a y. Então, vamos lá. Derivada de 8x em relação a y vai dar zero. Né? Aqui não tem y, constante vai dar zero. Derivada de 28x ao cubo, y à quinta em relação a y, vou repetir o 28, vou repetir o x e vou derivar o y. Então, vai ficar 28x ao cubo. O y à quinta vai dar o quê? 5y à quarta. É assim? Então, vai ficar aqui pra gente 28 vezes 5, x ao cubo, y à quarta. 28 vezes 5, 5 vezes 8, 40, vão 4, 2 vezes 5, 10, com 4, 140. Então, 140 x ao cubo, y à quarta. Certo? Então, essa aqui é a nossa resposta da terceira pergunta, da derivada parcial, primeira em relação a x, segunda em relação a y. Vamos para a última pergunta, que é primeira derivada parcial de segunda ordem, sendo que a primeira em relação a x e a segunda em relação a y. Falei o contrário. A primeira em relação a y, a segunda em relação a x, desculpa. A primeira derivada em relação a y já tem, tá aqui, ó. Vou fazer assim, gente, dobrar a folha aqui, não confundir, tá? Então, ó, a primeira em relação a y já está aqui, ó. Menos 2 mais 35x à quarta, y à quarta. E eu quero agora a segunda em relação a x. Então, significa que nessa daqui mesmo, eu vou simplesmente derivar agora em relação a x. Então, vamos lá. Menos 2 em relação a x dá zero, é constante. Mais 35x à quarta, y à quarta em relação a x, eu vou derivar o x, vou repetir o 35, vou repetir o y. Então, vai ficar 35, repito o y à quarta e derivo o x à quarta, que dá o quê? Derivada de x à quarta, 4x à terceira, certo? Então, para a gente aqui, nossa resposta vai ser 35 vezes 4, x à terceira, y à quarta. Então, 35 vezes 4, 140, x à terceira, y à quarta. Então, essa é a nossa última resposta, tá? Vocês vão observar, coincidentemente, que ela ficou igual à anterior. Isso acontece sempre? Não, só em funções contínuas, tá? Que é o caso. Se a função não fosse contínua, esses dois resultados não ficariam iguais, ok? Então, tá aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.